Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é de respondendo perguntinhas de vocês. Eu deixei uma caixinha lá no Instagram com o tema maternidade e vida de casada. Então hoje eu vou estar respondendo essas perguntinhas aí para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? Então vamos começar com as perguntinhas. Eu já printei várias aqui ó, no celular de Radassa, porque eu tô gravando com o meu. Então vamos começar porque tem muita coisa aqui para responder. Bom, a primeira pergunta é Jaelson_Lindinês. Um beijo pra vocês. Obrigada pela pergunta. Ela perguntou assim, ó: Oi, Fran, algum de vocês dois é ciumento? Aquele ciúme tipo cuidado, sabe? Se sim, quem é mais? Beijos. Então, eu acho que nós dois somos a mesma coisa, aquele ciúme normal, né? Ciúme de quem ama, ciúme de quem cuida, nada excessivo, nada que passe do controle, mas não tem, acho que quem é mais não, eu acho que os dois são, assim, sabe, balanceados da mesma forma. A próxima pergunta é da Carvalho_Amanda. Um beijo pra você, obrigada pela pergunta. Ela disse assim: Fran, queria saber se construíram essa casa ou compraram feita, como vocês se programaram? Então, nessa casa aqui a gente construiu, tá? Tem um vídeo aqui no canal muito antigo, bem antigo mesmo, acho que foi um dos, assim, primeiros vídeos que eu postei no canal, que eu contei a nossa história de como a gente conseguiu essa casa aqui, né? Mas, resumidamente, quando eu e meu esposo casamos, a gente, graças a Deus, já casamos com a nossa casa própria, onde funcionava o meu salão de beleza. Era uma casa bem antiga, bem velha. A minha mãe comprou, uma casa não, na verdade era um barracão essa casa. A minha mãe comprou e eu trabalhava na garagem desse barracão, né, no meu salão de beleza, meu primeiro salão de beleza. E aí, quando eu fui me casar, o meu pai me perguntou se eu queria aquele barracão para me reformar, para me morar e tudo mais. E é claro que eu quis. E aí a gente reformou. Na época que a gente casou, era um quarto, uma sala, um banheiro e a cozinha. Tudo bem pequenininho, mas assim, muito bonitinho. A gente se empenhou muito, eu e ele trabalhávamos. Então a gente na época pegou o Construcard, né, que é a ajuda, que é um empréstimo para construir. E aí a gente conseguiu fazer a nossa casinha. Só que com o passar do tempo, a casa já não tava legal pra gente, não tinha como aumentar e tudo mais. E assim, a gente tinha muita vontade de ter filhos, né? E então surgiu essa oportunidade aqui. A minha mãe, aonde minha mãe morava, ela vendeu e aí ela comprou a casa aqui embaixo, né? A casa dela. E aí, certo dia, minha mãe me perguntou se eu não tinha vontade de construir em cima. Então a gente foi, né, e começou a construir aqui, em cima da casa da minha mãe. A gente vendeu a casa que a gente tinha e com o dinheiro da venda a gente construiu essa casa aqui que a gente mora e que até hoje não tá pronto. Todos os dias a gente tá fazendo uma coisa, porque realmente é uma luta diária. Quem tem casa própria sabe que sempre tem que estar mexendo e tudo mais pra ficar assim a casa dos nossos sonhos mesmo, né? Então a gente tá sempre se empenhando, mexendo aqui na casa, mas foi uma casa construída por nós e por isso que eu tanto amo, porque Deus me deu essa oportunidade, a gente fez essa casa com muito carinho, do jeito que a gente sempre quis. Então eu sou muito grata pelo meu lar e essa casa foi construída por nós, tá? E ela me perguntou como que a gente se programou, né? Então, nessa aqui no caso, foi a venda da outra casa. Com o dinheiro da venda da outra casa, a gente construiu aqui, tá? Mas na época que a gente construiu a outra, que foi de lá que deu o início dessa daqui, porque se a gente não tivesse aquela lá, não teria como vender aquela e construir essa casa, que é uma casa muito boa, uma casa muito grande, né? Graças a Deus. E como que a gente se programou? Na época, gente, realmente a gente reduziu tudo que a gente fazia. Então a gente não saía, a gente não passeava, a gente não comprava lanche, a gente não fazia nada disso. Todo o nosso dinheiro, tanto o meu quanto do meu esposo, era todo colocado na casa. Então todo o dinheiro que a gente tinha, a gente pensava, poxa, em vez de comprar um cachorro-quente, dá pra comprar um cimento. Realmente, gente, era isso. E então deu muito certo, a gente conseguiu fazer desse jeito. Eu acho que a vida é feita de prioridades e você tem que priorizar aquilo que você mais quer no momento, né? Então, por exemplo, no momento agora, a gente tá priorizando o nosso lar aqui. Então, a gente ainda quer arrumar mais coisas, deixar ele bem aconchegante do nosso jeitinho. E aí, a gente abre mão de outras coisas, né? Talvez como viagem, ou outras coisas assim. Então, realmente é prioridade. É assim que tem que se organizar. Próxima pergunta é da Claudeilma.gomes. Beijo pra você. Obrigada pela pergunta. Ela perguntou: boa tarde, Fran, você pensa em ter outro filho ou filha? Não, Cláudia, nós não pensamos nisso, nem eu e nem meu esposo. A gente não pode falar que não vamos arrumar, porque
Nem o meu esposo é operado, nem eu sou operada, mas a gente se previne, né? E assim, a gente não tem a pretensão de ter outro filho, não. Só se o Papai do Céu querer mandar e tudo mais. Mas a gente programar pra ter filhos, a gente não quer não, tá? Bom, vamos para a próxima pergunta, que é da Casinha Simples da Nai. Um beijo para você. Obrigada pela pergunta. Ela me disse assim: Fran, com quanto tempo de casada você engravidou? Como você recebeu a notícia? Então, a minha primeira gravidez foi planejada, né? Primeiro, que se você tá chegando aqui agora, esse é o primeiro vídeo, ou se você me segue há pouco tempo e ainda não sabe, a minha história, né, da gravidez foi que quando a gente tentou engravidar, a gente tinha 2 anos de casados, tá? E a gente foi tentar engravidar e tudo mais, e a gente descobriu que o meu esposo não podia ter filhos, né? Quando ele era pequeno, ele fez uma cirurgia e aí o médico disse que talvez isso impediria ele de ter filho. Depois foi fazer o exame e realmente impedia, uma coisa lá. Então nós, né, buscamos no Senhor, fizemos campanha com Deus, porque o meu sonho e o sonho dele eram ser pais, e graças a Deus, Deus nos presenteou com a Radassa, né? Então a Radassa é o nosso presente, é o nosso milagre. Tem um testemunho completo aqui no canal também. E foi tudo planejado, então assim, não teve surpresa. Não, teve surpresa pelo fato de que a gente não pôde engravidar, né? Mas a gente tinha certeza que Deus ia fazer o milagre, né? O testemunho tem aqui, mas eu vou abreviar pra vocês. Quando a gente descobriu que a gente não podia ter filho e tudo mais, a gente começou a buscar no Senhor. Até que um dia a gente estava em um culto e tudo mais, e aí nós fomos no pastor pedir oração, né? Pra que o nosso sonho pudesse ser realizado. E se eu não me engano, isso foi mais ou menos em outubro, setembro ou outubro que isso aconteceu. Esse pastor abraçou o meu esposo e disse pra ele assim, ó: não se preocupa, porque o presente que vocês tanto querem, esse Natal vocês ainda vão passar com ele. E aí, gente, passado 15 dias, chegou o dia da menstruação descer, a menstruação não desceu, atrasou. Eu esperei por volta de 7 dias, e aí eu falei, não, vou fazer o exame. E aí eu quis fazer logo de sangue pra não ter dúvida. Nós fizemos aquele que é com quantidade contativo, né, que conta. Esqueci o nome, não é o beta normal, né? É um outro beta. E aí nós fizemos e aí deu positivo. Realmente nós passamos o Natal já com a nossa Radassa, né? O nosso presente de Deus na nossa barriga. Então foi com 2 anos de casado e nós tivemos essa surpresa pelo fato de que nós estávamos esperando no Senhor. Mas ela foi planejada. Nós com 2 anos de casado a gente sentou e falou, vamos ter um filho? E aí foi tudo planejadinho, tá ok? Vamos para a próxima pergunta, que é da Laura de Paula 471. Um beijo pra você, Laura. Obrigada pela pergunta. Ela disse, Fran, você com seu marido viajam sem as crianças? Então, ainda não tivemos essa oportunidade, né? Como eu disse pra vocês, a vida são feitas de prioridades e eu e meu esposo, a gente sempre priorizou o nosso conforto. Então, assim, logo que Radassa nasceu, a gente reformou essa casa que a gente morava, lá onde a gente morava, a gente reformou e fez mais 2 quartos na parte de cima, mas não ficaram bons pelo fato de que na época foi uma coisa feita muito rápida, o pedreiro não estudou pra fazer, e aí ficou uma escada, a escada lá, gente, era muito alta, com o degrau super alto. O degrau era alto e estreito, então pra subir era super perigoso, pra descer era mais perigoso ainda. E essa reforma ficou caro na época, a gente priorizou a reforma porque Radassa ia nascer. A gente falou, não, vamos aumentar a casa, tá vindo criança e tudo mais. Aí depois a prioridade foi buscar um outro meio de casa, né? E aí surgiu essa oportunidade daqui. Então a gente priorizou construir. Por quê? O dinheiro que a gente vendeu a casa lá, deu pra fazer a base dessa daqui, tá? Aquela base, levantar, colocar laje, rebocar e piso. Pronto. As outras coisas a gente teve que fazer ao longo do tempo, né? E pra quem não sabe, quando eu me mudei pra essa casa aqui, passado assim, acho que um mês e meio que eu tava nessa casa, eu passei mal, muito mal um dia, tava com dor de garganta, vomitando sem parar. E aí eu fui no médico. Quando eu fui no médico, a gente descobriu que não era dor de garganta, era Maria Clara que já tava na minha barriga, né? Eu já estava de 3 meses e não sabia. Então a gente teve que parar a obra, porque com criança vocês sabem que muda tudo, né? Então a prioridade que a gente estava tendo na época de construir, de tudo mais, a gente teve que parar.
Eu tive que parar de trabalhar, eu não tava conseguindo trabalhar, eu trabalhava no salão. Eu tive que parar pelo fato da gravidez, eu passo muito, muito, muito mal. E eu já tinha radassa, então eu não tava conseguindo trabalhar. E aí as coisas apertaram, porque aí ficou só o salário do meu esposo, né? O meu não entrava mais dentro de casa. E aí, gente, apertou mesmo. Então a prioridade era o quê? Era a nossa alimentação aqui de casa e pagar as contas básicas, né? Água, luz, internet, essas coisas. Então a obra parou de tudo. Aí depois que Maria Clara nasceu, que eu voltei a trabalhar no salão, né? Tem tudo aqui, gente, historiado pra vocês, porque eu sempre compartilhei da minha vida. E aí foi nessa época que eu parei de trabalhar, que eu tava grávida, que eu comecei a fazer os vídeos. E eu comecei a fazer os vídeos por quê? Porque eu tava entrando num período, não depressão, eu não falo depressão, mas um período muito triste, porque eu ficava muito sozinha em casa, eu levava a Radassa pra escola, meu esposo trabalhava à noite, eu ficava muito sozinha. E o vídeo foi como se fosse um aliado pra mim não me sentir sozinha, sabe? E foi nessa época que eu comecei a gravar e graças a Deus deu certo, né? Mas logo que Maria nasceu, eu voltei a trabalhar e eu levava ela pro salão comigo pra gente poder trabalhar. E aí a gente começou de novo a mexer aqui em casa, né? Então a gente trocou a pia, colocou uma pia que a gente queria, porque na época que a gente construiu, a gente teve que colocar uma das mais em contas que tinha, porque pelo fato que não tinha dinheiro pra fazer, né? Então aí depois que a gente foi modificando, que eu coloquei o azulejo na cozinha, aí o meu banheiro não tinha box, depois que eu fui colocar o box nele, a mesma coisa lá fora, só depois que eu fui pôr piso. É assim, gente, é uma coisa de cada vez e leva tempo, as coisas não são tão fáceis, a gente batalha muito pra conseguir. E aí quando eu voltei a trabalhar, a gente priorizou. Então acaba que como a gente tá priorizando essa outra parte da nossa vida, que é a nossa casa, o nosso conforto e tudo mais, aí acaba ficando outras coisas pra trás e uma delas é a viagem. Então, assim, viagem, assim, a gente não faz com as crianças. A gente faz pequenas viagens, né? Que, assim, cidades pequenininhas e tudo mais. Mas viagem mesmo a gente não tá fazendo nem sozinho e nem com as crianças por esse fato, né? É uma coisa que ano que vem eu e o meu esposo já sentamos e a gente quer priorizar isso, né? A gente quer viajar mais, a gente quer passear mais, ter mais momentos nossos, eu e ele, assim, saindo e tudo mais. Mas por enquanto a prioridade está sendo o nosso conforto em casa, arrumar nossa casinha, porque sempre foi o nosso sonho, né? Meu e do esposo. Então a gente tá priorizando isso no momento, então não sobra tempo, né? Pra fazer outras coisas, viagens, só nós dois e tudo mais. Mas tudo tem seu tempo e vai chegar esse tempo se Deus quiser. Bom, gente, a Tatiele.silva.10420, beijo pra você, muito obrigada pela pergunta. Ela me disse assim: Fran, como você consegue dar conta das crianças, marido e a casa? Eu sinto muito cansaço. Então, eu também fico muito cansada, não é fácil essa rotina, gente, de verdade. Eu sou uma pessoa muito elétrica, né? Eu sempre fui, desde menina, eu nunca consegui ficar parada, nunca fui aquela pessoa de ter preguiça, de deixar pra fazer pra depois. Eu não sou assim, eu sou bem elétrica. E assim, como na época minha mãe sempre trabalhou fora, então eu sempre que cuidei da casa da minha mãe, então eu já cresci com, sabe, com essa, vamos falar, agilidade pra fazer tudo. A minha irmã era bem mais nova do que eu, então eu tomava conta da minha irmã, cuidava da casa pros meus pais trabalhar. Então, quando eu casei, eu já tava meio que acostumada com essa rotina corrida, né? E quando eu fui adolescente, eu já comecei a trabalhar fora, então eu ajudava minha mãe na casa, trabalhava fora, estudava, tudo ao mesmo tempo. Então eu já cresci com uma rotina bem corrida, sabe? E aí quando eu casei, eu já tava meio que acostumada com aquela rotina, né, corrida. Nada que se compara hoje com 2 crianças pequenas. E assim, o que me ajuda, sabe, é ter rotina de verdade. Eu sempre falo e vou sempre bater em cima o martelo que rotina ajuda muito, né? Você ter horário pra acordar, você ter horário pra dormir, você ter horário pra fazer suas refeições, ter uma rotina de limpeza com a casa, tirar dia tal pra você fazer tal coisa. Isso ajuda demais, tá? Então assim, como que eu dou conta de tudo? É isso, é tentando me organizar. E eu não dou conta de tudo, né? Tem dias que ficam coisas sem fazer. Então eu priorizo sempre as principais coisas pra fazer, né? Que é o quê? Roupa, comida, isso aí é a prioridade da casa, né? E as crianças, ter roupa limpa, elas estão alimentadas, estão na escola, isso é que eu priorizo. Então assim, eu também fico cansada, mas o que me ajuda é essa organização com a rotina. Eu acho que fica tudo mais fácil, flui mais fácil, né? Porque se você levantar qualquer horário e, tipo assim, levantar primeiro, for assistir uma coisa na TV, mexer no celular,
pra depois você fazer o serviço da casa. Se você deixar o serviço da casa acumular, isso vai ser pior pra você. Então tudo que você puder otimizar é muito mais fácil, né? Eu sempre falo aqui que antes de dormir, eu gosto de fazer uma catada na casa, porque de manhã me ajuda, fica mais prático, então eu posso ter mais tempo com as crianças para fazer as coisas, né? Para as crianças fazerem as coisas no tempo delas, então isso me otimiza o tempo. Então assim, realmente é organizar a rotina. Eu acho que isso fica muito mais fácil da gente levar essa vida corrida que a gente tem, porque é muita coisa para dar conta. Mas eu preciso dessas coisas, né? Eu preciso trabalhar, porque assim, o meu dinheiro ajuda muito dentro de casa, né? Se fosse só o do meu esposo, a gente não poderia realizar muitas coisas. Então, aqui em casa nós somos realmente uma equipe, né? Eu e ele, nós somos amigos, cúmplices em tudo. Então, aqui não tem o dinheiro dele, o dinheiro meu, o dinheiro é nosso. Então, tudo que a gente faz é pro nosso conforto, pro nosso bem-estar, meu, dele e das nossas filhas, né? Então eu tenho que trabalhar, não tem como. Então eu tenho que incluir a minha rotina de dona de casa, de mãe e de esposa, junto com o meu trabalho. E assim, gente, eu acho que é realmente, primeiro, dedicação. Eu me dedico muito, tento fazer ao máximo de tudo que eu faço. Mas eu não sou uma mãe perfeita, eu não sou uma esposa perfeita, eu não sou uma dona de casa perfeita. Só que eu sempre tento fazer o meu melhor. E essa questão de organizar a rotina ajuda muito, tá? Fica a dica. Bom, a Cris Leile Silva, _, beijo pra você, muito obrigada pela pergunta. Ela disse assim: seu casamento já entrou na rotina? O que fez pra melhorar? Então, teve uma época que sim, entrou naquela rotina de todos os dias a mesma coisa, né? Isso aconteceu depois que Radassa nasceu, que a gente começou a entrar no modo rotina. E o que eu fiz pra melhorar? Realmente, gente, mudei a rotina, né? Completamente. Então, a gente começou a ter mais... Mesmo que a gente tinha as meninas e tudo mais, a gente sempre tira um momento pra ser nosso, né? Seja assistir um filme, gente. Às vezes as crianças vão dormir, a gente tá com sono, a gente tá cansado, mas a gente vai lá, coloca uma série, um filme pra assistir, faz uma pipoca, come um chocolate junto, sabe? São coisas simples, né? Porque o que aconteceu? Quando o nosso casamento chegou nesse momento que foi por pouco tempo, esse momento de rotina, o que aconteceu? A Radassa já estava um pouquinho grande, né? Eu tava grávida de Maria Clara, o meu esposo trabalhava à noite, eu tava cansada porque eu fazia muita coisa durante o dia, e aí a gente não sobrava tempo pra gente, essa é a verdade. O nosso tempo sempre era pra cuidar da casa, pra cuidar de um filho, pra fazer uma coisa, pra pagar uma conta, e nunca sobrava aquele tempo meu e do Júnior, né? Que é o meu esposo. Então o que a gente fez? Eu, particularmente, né? Eu falei, não, a gente tem que mudar isso, a gente tem que voltar a ter os nossos momentos. E foi isso que eu fiz. Então hoje a gente prioriza muito isso, sabe? A gente gosta, por exemplo, sábados e domingos a gente prioriza o nosso café da manhã, porque durante a semana a gente não pode tomar café da manhã juntos, porque, né, ele levanta mais cedo pro trabalho e tudo mais. E aí não tem como tomar café cedo juntos. Então no sábado e domingo a gente prioriza isso. O nosso café é sempre juntos na mesa pra gente conversar e tudo mais. Uma outra coisa, todos os dias que o meu esposo chega do trabalho, a gente tem o nosso momento de conversar sobre o dia. Isso aí é lógico, mas aí, Fran, como é que vocês fazem? As crianças estão aí, vocês param? Não, gente, as crianças estão brincando, né? E a gente senta pra conversar, pra contar como é que foi. Ele me conta como é que foi o dia dele, eu conto como que foi o meu. A gente conta as conquistas, as frustrações e tudo mais, né? E tem o nosso momento à noite também, que a gente gosta de assistir alguma coisa, comer alguma coisa juntos. Então, por exemplo, se a gente gosta, igual a gente gosta muito de Mirabel, né, sabe? Mirabel, gente, coisa simples, baratinha. Às vezes a gente vai assistir uma série, a gente senta lá no sofá, come Mirabel junto e assiste uma coisa que a gente gosta, sabe? E ainda tem os nossos momentos à noite, que não é só aquele momento a dois, né, do casal, né? Aquele negócio. Não, tem o nosso momento de conversa, nossa amizade, que é muito importante. Então eu acho que sair da rotina é isso, é você priorizar momentos com o teu esposo, não só o momento do ato mesmo, né, do casal, mas momentos disso, de amizade, de conversa, fazer o que vocês gostam, né? E isso é maravilhoso, então não deixa cair na rotina, o que é muito bom, né? Inovar sempre. A Laís.Giane, beijo pra você, muito obrigada pela pergunta. Ela me perguntou, qual o ponto forte do seu casamento? O ponto forte do meu casamento, realmente, eu acho que é a nossa cumplicidade, sabe? Além de sermos marido e mulher, nós somos melhores amigos, nós somos confidentes e eu acho que isso é o ponto mais forte. A gente não esconde nada um do outro, desde sentimentos,
Nada mesmo, eu acho que é isso, sabe? A sinceridade que a gente tem um com o outro é muito grande. Eu sei tudo que acontece na vida do meu esposo e ele sabe tudo que acontece na minha. É tanto de frustrações, quanto de conquista, quanto de sonhos, quanto de privações, de absolutamente tudo. Então eu acho que isso é o ponto mais forte, sabe? É a gente ser muito amigo, muito confiáveis um no outro. Antes de a gente ser um casal, da gente ser apaixonados um pro outro, a gente é isso, sabe? A gente é companheiro, companheirismo mesmo. Eu acho que esse é o ponto mais forte do meu casamento. Carla Lopes CG, beijo pra você, muito obrigada pelo carinho. Radassa pedia um irmãozinho? Não, gente, nessa época ela não pedia irmãozinho, Radassa era pequena, né? Radassa, quando eu descobri que tava grávida de Maria, Radassa tava com o quê? 3 aninhos, então, né, da idade da Maria agora, ela era bem pequenininha, ela ainda não falava sobre isso não, ela não pedia nessa época, até porque a gente descobriu a gravidez, né, no susto da Maria Clara. Da Maria Clara realmente não foi uma gravidez planejada, foi no susto, mas foi na hora de Deus, foi perfeito, não mudaria nada. Mas ela não pedia não, tá? Bom, a S Mariana 0878, beijo, muito obrigada pela pergunta. Ela me disse assim: como lidar com a pressão de ser mãe, filha, esposa, dona de casa, mulher, tenho vontade de largar tudo. Esse sentimento eu já senti também, eu acho que todo mundo já sentiu esse sentimento, porque é uma pressão muito grande da gente ser boa em tudo que a gente faz, né? E realmente, a época que eu tava sofrendo com isso é porque eu me cobrava muito, sabe? É aquele caso, eu queria dar conta de tudo e eu queria ser perfeita em tudo. Até que um dia eu pensei, não, eu não sou perfeita, eu não tenho que ser perfeita, eu apenas tenho que dar o meu melhor. Então assim, como filha, eu sempre tento dar o meu melhor pra minha mãe. O que ela precisar, eu vou estar ali pra ajudar. Realmente eu sou uma filha presente, sabe? Minha mãe pode contar comigo em todos os momentos da vida dela. Não sou uma filha perfeita, não fui, tenho meus defeitos, minha mãe que vai saber falar, mas eu tento sim ser uma filha muito boa, tanto pra minha mãe quanto pro meu pai. Eu faço o meu melhor. Como esposa, posso não ser a esposa perfeita, mas eu tento fazer o melhor pro meu esposo, sabe? Dar carinho, sou companheira, faço as coisas que ele gosta, sabe? Porque assim, você demonstrar amor não é só no ato, não é só na cama, né? Você demonstrar amor é todo no seu dia, é talvez fazer uma coisa que a pessoa gosta de comer, é talvez, sabe, gente, coisa simples assim. E a questão da maternidade, a maternidade eu acho que é algo que a gente se cobra demais, sabe? Eu me cobro muito como mãe, muito, 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 muito. E por mais que eu faça, eu ainda me acho uma mãe ruim, sabe? E uma coisa que eu fazia, eu ficava me comparando com outras mães e isso me trazia um sentimento muito ruim. Até que um dia eu parei, né? Não adianta, gente, eu sou o que sou. E assim, eu dou o melhor para as minhas filhas. E realmente é uma pressão muito grande, tem que tomar muito cuidado, porque essa pressão pode se tornar, né? Uma depressão, um sentimento que vai te machucar, que vai te ferir, que vai te trazer consequências. Então respira, eu acho que se tiver muito acumulado dessa pressão, procure ajuda profissional, mas não se cobre tanto. Eu acho que a gente não tem que se cobrar tanto, a gente não é perfeita e não temos que comparar nem o nosso maternar com outras mães, o nosso casamento, o nosso relacionamento não tem que ser comparado com outras pessoas. A gente tem que viver intensamente a nossa vida, dando o nosso melhor, né, em tudo que a gente tá fazendo e pedir muito a Deus, sabedoria, força, porque não é fácil mesmo não, tá? Bom, gente, a Freitas Lindalva, beijo pra você, obrigada pela pergunta. Ela me disse: Fran, gostaria de saber se o seu esposo tem ciúmes de você por trabalhar no YouTube, por quê? Não, ele não tem nenhum ciúme, pelo contrário, ele me apoia muito aqui no meu trabalho no YouTube. A Juscelia Aparecida Milena, beijo pra você, obrigada pela pergunta. Ela me perguntou: você toma anticoncepcional? Sim, tomo sim, desde quando ganhei Maria Clara que eu comecei a tomar anticoncepcional. Não parei, tomo até hoje, é com ele que eu faço a nossa prevenção aqui em casa, tá? Flávia Santos 7500, ela me perguntou: Fran, como você faz para lidar com as dificuldades financeiras? Como se organizar para sair dela? Realmente eu acho que todo casal passa por essa fase. Como eu disse para vocês, quando eu descobri que estava grávida da Maria, que eu tive que parar de trabalhar, que era só meu marido que sustentava a casa. Na época, o trabalho que ele trabalhava, o salário, assim, gente, era muito, muito baixo, sabe? E realmente a gente passou uma fase muito difícil na nossa vida, porque assim, a gente tinha contas a pagar
e eu não tava trabalhando, eu não tinha como trabalhar, eu não conseguia trabalhar, só o dinheiro dele na casa, o salário era pouco, realmente a gente passou uma fase muito difícil, né? E assim, o que ajudou muito é, como eu falei, o companheirismo, né? Porque não é fácil mesmo. E realmente priorizar as coisas. Então, nessa época que a gente estava muito apertado, a gente só priorizou o nosso viver ali da família, a nossa alimentação, o que a gente mais precisava, né? Então, passeios, lanches, sei lá, sabe, lanches fora, sair pra comer no restaurante, ou comer um hambúrguer fora de casa, passeios em geral, comprar, fazer obra aqui em casa, isso tudo foi cortado e a gente priorizou. Eu acho que quando você tá nessa dificuldade financeira, eu acho que você tem que parar e anotar o que é prioridade para você tirar as coisas que não estão precisando mesmo para sobrar para sua prioridade, sabe? Então, por exemplo, você vai anotar o que é prioridade e o que talvez pode deixar para depois. Vocês podem fazer, né, outro dia, outro mês, outro ano, outra época da sua vida, né? A gente tem que viver o hoje, a gente tem que se organizar pro hoje, né? E assim, como eu disse, é prioridade mesmo. Então, se você tá passando por uma dificuldade financeira, pega teu esposo, pega um caderno, senta, anotem ali o que entra, tudo que entra, seu, dele, o valor total que vocês entram, o valor total que sai. Se o valor total for maior que o valor que entra, olha esse valor que tá saindo, reavalida tudo que vocês estão gastando, coloca primeiro o que é prioridade. Então, o que é prioridade? Você mora de aluguel? Então, o aluguel vai ser a prioridade, né? A água, a luz, as compras do mês, isso é a prioridade. As outras coisas você vai tirar e vai deixar para quando vocês conseguirem se organizar de novo, conseguir um emprego melhor, fazer um emprego extra, uma coisa assim. Eu acho que é isso, é priorizar realmente as coisas que são necessárias e deixar aquelas coisas que são, vamos chamar de futilidades, que não são futilidades, né, gente? Mas, assim, sabe, priorizar realmente o que precisa ser feito naquela época que você tá vivendo essa situação. Eu acho que isso ajuda muito, tá? A Gleiciane Abreu me perguntou assim, a Maria não usa mais mamadeira? Não, gente, a Maria largou mamadeira muito cedo. Com 1 ano, Maria eu acho que já não mamava mais na mamadeira, porque logo que eu comecei a introdução alimentar, a mamadeira foi ficando de lado, sabe? E aí ela sempre priorizava comer uma fruta, comer um pãozinho, comer um lanchinho, alguma coisa assim. A mamadeira foi ficando e eu deixei porque ela já tava comendo de tudo, então ela largou a mamadeira muito cedo, muito cedo. Bom, a Andressa Ferreira 3850, beijo, obrigada pela pergunta. Ela me perguntou, Fran, depois das crianças, a vida amorosa esfriou um pouco ou melhorou mais? Ó, gente, não mudou, tá? Depois das crianças não mudou nada, porque crianças normem e a vida do casal continua a mesma coisa, tá? Eu acho que isso não interfere. Claro que a gente fica mais cansado, mas se a gente se amar, se a gente se inovar, sempre vai ter, né, chances ali pra se amar, pra apimentar a relação e tudo mais. A Yara.kt me perguntou, suas filhas foram planejadas? Pretende ter mais filhos? Então, Radassa, já contei aí que foi, né, planejada. Maria não, Maria foi no susto e a gente não pretende ter mais filhos, como eu já disse na outra pergunta lá atrás, tá bom? A Pinheiro Jéssica 257, beijo. Obrigada pela pergunta. Me disse um beijo pra você, Fran. E você tem quantos anos de casada? Um beijo. Bom, em novembro desse ano eu completo 9 anos de casada. Bom, a Alves Underline Saio me perguntou, o que você acha mais importante, manter a maternidade e no casamento? Tá, no casamento eu acho que a gente tem que manter o respeito, principalmente, não pode perder o respeito ao longo do tempo, né? Eu acho que tem que manter a paixão, né? Aquela coisa que você sentia pelo seu esposo, só dele te tocar, só de você ver aquela emoção, aquela coisa, eu acho que a gente tem que tentar manter. Isso é a prioridade do casamento. E a prioridade da maternidade é realmente se dar o melhor para suas filhas. É tentar fazer o melhor para suas filhas em todas as questões, né? O que é muito difícil, porque maternar não é uma coisa fácil, ser mãe não é fácil, educar filho não é fácil, criar filho não é fácil. Então não tem como romantizar a maternidade. É uma tarefa muito difícil que exige de nós dia após dia. Mas eu acho que o principal realmente é tentar fazer o melhor sempre.
Bom, gente, a Cristiane Underline Mirelli, beijo pra você. Muito obrigada pela pergunta. Ela disse assim, como foi o primeiro ano de casada, aquela fase de adaptação à vida a dois? Amo você. Olha, foi uma fase muito gostosa. Eu acho que os nossos 2 primeiros anos a gente curtiu tanto um ao outro. Foi muito bom, sabe? Nossa, a gente tem lembranças incríveis. Não que hoje não seja, eu acho que cada fase é uma fase, cada fase tem a sua lembrança. Mas foi uma época muito gostosa, a gente se adaptou muito bem, a gente quase não briga. Eu e meu esposo, a gente não é muito de brigar não, sabe, gente? A gente conversa demais e a gente se entende muito, a gente quase não briga, é muito raro a gente brigar. E nesses 2 primeiros anos de casamento, que é a fase da adaptação, a gente quase não brigava, sabe? Nossa, foi uma época muito gostosa mesmo. Foi incrível, só isso que eu tenho pra dizer. A Muniz de Cristo me perguntou com quantos anos eu casei. Adoro você, beijos. Beijos pra você. Obrigada pela pergunta. Eu me casei com 19 anos, bem novinha. E eu com 19, marido com 19 também. Isilene Oliver me perguntou por que seu esposo casou com roupa de militar. E sua gravidez foi planejada, né? Já respondi sobre a gravidez. Ele casou com roupa militar porque ele era militar, né? O meu marido foi militar por 10 anos. Ou 6 anos. Gente, eu sou péssima com data. Mas eu acho que ele foi militar por 6 ou 8 anos. Alguma coisa assim, Gil. E aí, a gente casou por causa disso. Ele era militar e aí por isso que ele casou com roupa militar, tá? A Ramira Underline Cristina Underline Souza me perguntou: você gasta muito tempo para ajudar as meninas nas atividades da escola? Beijos. Obrigada pela pergunta. Quando elas não estavam tendo aulas presenciais, né? Tava só tendo aulas online, eu tirava um bom tempo para ensinar atividades. Era de 2 a 3 horas no mínimo para ensinar as atividades. Hoje está mais fácil porque diminuiu muitas atividades da casa, da Radassa, né? Da Maria continua igual, mas da Radassa diminuiu muito. E hoje em dia, para Maria Clara, eu tiro ali 40 minutos do meu dia para ensinar as atividades e já é o suficiente, tá? Mas no início era de 2 às 3 horas. Era até que bastante coisa, né? A K Underline Si Rodrigues me perguntou: o seu esposo também vai à igreja? Sim, gente, ele vai. Eu já falei aqui que teve uma época que ele tava indo menos, né? Que ele tava se sentindo mais à vontade de ficar em casa e eu respeitava. Mas agora ele tem ido comigo todas as vezes que eu vou, ele tá indo sim. Ele mesmo falou que agora ele tá com vontade. Por isso que eu falo que cada pessoa tem seu tempo e tudo mais, né? O meu esposo sempre foi cristão, a gente se casou, a gente era cristão, sempre fomos juntos. Mas teve uma época que ele se sentiu mais à vontade em casa, ele não tava se sentindo à vontade pra cultuar. E agora ele tá voltando de novo, ele tá gostando, ele adorava Deus de casa, mas agora ele tá indo junto comigo e com as meninas e tá sendo maravilhoso, tá? Bom, gente, a Diane Oliveira 897, beijo pra você, obrigada pela pergunta. Ela me perguntou se eu já explodi com as crianças e é óbvio que sim, né, gente? Eu sou uma mãe comum, igual a vocês, que me atire a primeira pedra, uma mãe que nunca teve uma explosão. E eu já tive, sim, e tem dias que a gente dá essa explosão, depois a gente se sente culpada, é aquela coisa toda, né? Eu não sei vocês, mas quando a gente tem essa explosão aí, né, de sentimentos, depois a gente fica até se culpando, porque mãe é assim, né, gente? A gente faz e nunca tá feliz com o que faz. Mas eu já tive sim, gente. Tem dias que é mais difícil, tem dia que as crianças estão mais agitadas e eu não sou esse poço de calma que todo mundo pensa. Eu sou uma pessoa extremamente calma, né? Já fui mais, já expliquei pra vocês que eu era uma pessoa super zen, mas zen demais da conta, ninguém me tirava do sério, eu não brigava com ninguém. Eu não brigo com ninguém, mas assim, nada me tirava do sério, sabe? Eu era super zen mesmo. Hoje em dia, já mudou um pouco, eu não sou tão calma igual eu era, né? Com o passar do tempo, com as lutas da vida, com as coisas que vão acontecendo, eu não sou tão paciente, não sou tão calma assim. Sou calma, em vista de muitas pessoas, eu sou muito calma, né? Da minha família mesmo, eu sou a mais calma de todos. Mas eu explodo também, né, gente? Tem aqueles dias que você tá mais nervosa, você tá mais estressada, tem dias que as crianças estão impossíveis. Então, sim, eu já explodi com as crianças, sim. Eu acho que isso acontece, menina, nas melhores famílias, né? Bom, gente, eu vou responder agora a última pergunta, porque o vídeo já tá imenso. Então, eu vou responder a última pergunta aqui. Se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso trazer mais, tá bom? Bom, gente, a última pergunta é da Carlo
Pesque CG. Tem muita pergunta repetida, né, em questão se eu quero ter mais filho, como que faz pro casamento sair da rotina, mas eu vou responder essa daqui. E muita gente também me perguntou sobre isso, se eu não saio sozinha com o meu esposo, né? Bom, gente, assim, no momento a gente não tem saído sozinho mesmo não, por falta primeiro de tempo, realmente tempo tá muito corrido, né? E porque o que acontece? A gente só tem sábado e domingo, se fosse pra gente sair, porque durante a semana é muito corrido, os dois trabalham e tudo mais. E no sábado e domingo, o meu esposo fica a semana toda fora, então no sábado e domingo ele quer aproveitar as crianças e tudo mais, né? E também a gente depende de alguma pessoa ficar com a Radassa e com a Maria pra mim conseguir sair sozinhos com meu esposo. E muitas das vezes as datas não batem, né? Então muitas das vezes a mãe dele tá ocupada, ou muitas das vezes a minha mãe tá viajando, ou muitas das vezes a minha irmã também tá fazendo as coisas dela. Então assim, né, gente? Não tem como, a gente depende de alguém ficar com elas pra gente poder sair, porque... por exemplo, né, se fosse pra pagar alguma pessoa pra ficar com ela, tinha que ser uma pessoa de muita confiança, muita mesmo, porque sou bem sincera com vocês, eu não deixaria minha filha nas mãos de qualquer pessoa, não. Então, no momento, a gente tá fazendo o que dá, né? Como a gente não consegue sair juntos, a gente tenta priorizar os nossos momentos juntos. Então, no final de semana, as crianças dormem, aí depois a gente vai ter o nosso tempo juntos, sabe? Mas sair mesmo, sair assim, são poucas vezes que a gente consegue fazer por esse fato que eu tô falando aí com vocês, tá bom? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de ter conhecido um pouquinho mais aqui da minha história, de tudo mais, tá? Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, que vai ser muito importante. Deixa o joinha, que me ajuda muito na divulgação. E me conta se vocês querem mais vídeos de perguntinhas e de qual tema vocês querem, tá bom? Grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!